Lembra de 2020, as ruas vazias? Aquilo ali sim foi uma crise, né? Mas toda crise guarda uma oportunidade para quem a enxerga. Você já deve ter ouvido isso antes, né? É papo de coach, claro, mas é verdade. E nessa crise da pandemia, o PCC enxergou uma oportunidade grandiosa. Sem trânsito, caiu a demanda pelos combustíveis. Aí, quando a demanda caiu, o preço dos combustíveis caiu junto e todo o setor de combustíveis viveu um momento amargo. O resultado foi uma belíssima de uma liquidação. Fazendas de canas-de-açúcar, usinas de álcool, postos, tudo sendo colocado à venda e por um bom precinho. Então o PCC foi às compras. E foi às compras do jeitinho que uma facção vai às compras, com a sua delicadeza peculiar. Você deve saber como funciona, né? Se a facção quer comprar o que é seu, talvez seja bom vender. Às vezes você se recusa a vender sua propriedade para uma facção e daí ela entra em combustão espontânea. Acontece. O PCC se aproveitou da crise das usinas de etanol no interior de São Paulo para se infiltrar nesse mercado. Segundo a PF, o PCC usou laranjas para colocar dinheiro nessas empresas. Mas o Jornal Nacional apurou que no setor de cana e açúcar têm sido comuns os relatos de que a facção ameaça os proprietários para que vendam usinas e terras. No ano passado, a polícia prendeu 6 suspeitos de iniciar incêndios criminosos em plantações de cana. E desse jeito, o PCC dominou praticamente toda a cadeia dos combustíveis. Tinha fazenda, tinha usina, mas também tinha terminal portuário para receber os produtos importados que eles usavam para batizar a gasolina. E claro, eles também tinham o posto, né? Para vender o combustível adulterado. Os caras estavam com tudo, tudinho mesmo. Até a transportadora para levar o produto de uma etapa da cadeia para a próxima. Fiscais da Agência Nacional do Petróleo fotografaram, em junho deste ano, esse caminhão-tanque carregado de metanol. O caminhão ficou 3 dias estacionado na zona leste de São Paulo. Pouco antes de voltar a circular, a placa que identificava o carregamento de metanol foi substituída por outra, usada no transporte de etanol, o álcool vendido nos postos de combustíveis. Só naquela noite, segundo a ANP, o caminhão descarregou o produto em 4 postos de combustíveis de São Paulo. Esse esquema movimentou 52 bilhões de reais. É mais dinheiro que o das emendas parlamentares, que geram tanta tensão entre o governo e o Congresso. É mais dinheiro que o valor de mercado de muitas das maiores empresas que você conhece. Pega aí qualquer lista do valor de mercado das empresas brasileiras. Você vai ver que esse esquema tinha quase o tamanho de uma Embraer, quase o tamanho de uma TIM. Como é que um negócio de 50 bilhões de reais pode prosperar à margem da lei? Como foi possível que ninguém tenha visto esse gigantesco e ostensivo elefante bem no meio da sala do capitalismo brasileiro? Ou será que muita gente viu o elefante e preferiu ficar quietinha? Eu sou Árvore e não tenho mais idade para ser ingênuo. Você já viu o documentário Breaking Bad? Essa é uma abordagem sobre a dura realidade de um professor que, por viver nos Estados Unidos, coitado, não tem SUS. E por não ter SUS e ter um câncer, esse pobre professor se mete no crime organizado. Aí, quando ele prospera, ele descobre que ele não pode gastar o dinheiro sujo que ele ganhou antes de dar uma aparência de legalidade para esse dinheiro todo. Então ele compra um lavacar. E ali, para cada carro que de fato ele lava, ele finge que lavou uns 10, 50 ou 100 carros. E assim, quando ele precisa explicar para a Receita de onde vem o dinheiro dele, ele aponta para o lavacar e pronto, tá tudo certo. Isso é lavagem de dinheiro. O esquema mostrado em Breaking Bad até funciona, mas tem um problema. O Walter White teve que comprar um lavacar, tem que manter toda a estrutura do lavacar, tem que emitir nota fiscal fraudada, um trabalhão, um empenho enorme. E no fim, nessa de lavar dinheiro, ele acaba perdendo um pouco. O que é natural, é como o crime funciona. Na hora de lavar o dinheiro, sempre se perde um pouco. Mas aqui no Brasil, por aqui o PCC revolucionou as coisas. Deu um jeito de lucrar.
até na hora de lavar o dinheiro. Impressionante. Normalmente, na lavagem de dinheiro, você perde dinheiro. Por exemplo, tem gente que abre um hotel no litoral, aí 10 pessoas por mês, eles pediam como se tivesse entrado 100, 200 e pagam imposto sobre isso, ou seja, ele está perdendo dinheiro. Mas nesse caso específico, eles estavam ganhando dinheiro. É verdade. Com a adulteração de combustível, com a venda dos produtos, eles estavam ganhando dinheiro, não perdendo dinheiro com a lavagem. Agora, como é que o PCC deu um jeito de lucrar até lavando o dinheiro? A resposta tem a ver com as fintechs, que são essas instituições financeiras digitais. Primeiro, os criminosos colocam o dinheiro sujo nas chamadas contas bolsão, que misturam valores de muitos clientes. A fintech até tem um registro interno de quanto dinheiro cada cliente tem dentro dessa conta bolsão. Só que a fintech não precisa informar isso para as autoridades. Então, quando a facção coloca o dinheiro sujo ali, esse dinheiro se mistura, ele perde a rastreabilidade. Sai do outro lado limpinho. E até melhor do que isso, né? Sai maior, porque na conta bolsão ele rende. O dinheiro era enviado para fintechs por meio das chamadas contas bolsão, que no entender dos investigadores são um grande problema porque elas não identificam para os órgãos de fiscalização os nomes dos clientes e a origem dos valores. Lembrando que fintechs são empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros mais simples e rápidos do que os bancos tradicionais, pagamentos e investimentos, por exemplo, com menos burocracia. Depois de passar pelas contas bolsão e de ter rendido um bom tanto, o dinheiro sujo era usado para comprar novas propriedades, normalmente imobiliárias. Essa parte, depois da lavagem, é a blindagem do patrimônio. Vai aprendendo aí. O grupo adquiriu vários bens de luxo ao longo dos últimos anos, como 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, e uma casa em Trancoso, na Bahia, comprada por 13 milhões. É claro que a gente precisa prender essas pessoas, é óbvio que a gente tem que estar em portos, aeroportos, fronteiras, apreendendo drogas. Mas o que realmente vai nos fazer atingir o coração desse sistema criminoso é o sufocamento financeiro. Portanto, a importância de a gente trabalhar no rastreamento do esquema financeiro de todo esse grupo organizado. E ela tem razão, tá mais fácil lavar dinheiro no Brasil. E a conclusão mais óbvia possível é a de que isso vai continuar. Isso só vai parar quando essas fintechs forem submetidas às mesmas regras dos bancos. Porque no fim das contas, é isso que elas são, bancos. E enquanto elas puderem esconder os seus clientes da lei, essas fintechs vão acabar recebendo mais e mais clientes que querem o quê? Se esconder da lei, querem lavar dinheiro e depois fazer a tal da blindagem. O fato é que a Faria Lima se beneficiou desse vácuo na regulação das fintechs. E agora é natural que todo mundo fique se perguntando até onde vai a relação entre o mercado financeiro e o crime organizado. Será que não tem mais coisa da qual a gente não sabe? Os fundos de investimentos da Faria Lima, então, estão financiando o crime organizado? Vocês chegaram a essa conclusão? Não. Primeiro, assim, é importante falar até que não é isso, porque os fundos da Faria Lima têm fundos legítimos, fundos que não têm nenhuma ligação e isso é o normal e é isso que se espera. Mas dentro desse arcabouço, identificamos 40 fundos que sim, estavam ligados e utilizados para blindagem patrimonial do crime organizado. E cadê o Estado brasileiro nessa história? A postura do governo é favorável à regulação. Eu acredito o seguinte, instituição financeira tem que ser tratada todo mundo igual, o que significa pagar os mesmos tributos e ser fiscalizada por todo mundo. A instituição financeira é muito grave. E essa coisa de fintech não ter a mesma fiscalização de banco é um erro, na minha opinião. Tem que ter a mesma fiscalização, porque muita coisa errada está passando por fintech e você começa a comprometer o nome fintech com gente séria. Tem gente séria no setor. Mas como você não fiscaliza, o não sério entra na brecha da legislação e compromete todo o arranjo
que o Banco Central fez em relação a essas instituições. Então, eu sou a favor de tratamento isonômico. Não importa se é fintech, se é banco, todo mundo tem que pagar igual e ser fiscalizado igual. Em 2024, houve uma tentativa de submeter as fintechs aos mesmos regulamentos que os bancos tradicionais têm que seguir. Só que não deu muito certo. Surgiram várias fake news, levando a população brasileira a confundir isso com uma tal taxação do Pix. Aí não teve jeito, né? A Receita teve que voltar atrás. A Receita Federal já sabe disso há algum tempo. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. As notícias falsas sobre a taxação do Pix foram uma cortesia dele, Nicolas Ferreira. Você provavelmente lembra do vídeo que ele fez naquela ocasião. Um clássico instantâneo da internet brasileira. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Quando a operação policial que revelou os laços entre as fintechs e o crime organizado foi às ruas, o Nicolas tinha um debate marcado na CNN Brasil com o Guilherme Boulos. Será que ele tinha a intenção de ajudar o crime organizado? Ou será que ele ajudou o crime por tabela, como efeito colateral, com aquele videozinho dele lá? Olha, são questões que não são muito confortáveis para o deputado, mas naturalmente são questões que num debate desses aí, os adversários dele vão levantar sim. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil, né? Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar numa medida que era para evitar a lavagem de dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de mãos dadas com o bilionário, como sempre fez. E peraí, quer falar sobre crime organizado, Boulos? Quem tirou foto com a dama do tráfico não fui eu. A pasta dos direitos humanos do governo que você apoiou, que bancou hospedagem e estadia da dama do tráfico. Não sou eu que, por exemplo, recusei a taxar e reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como terroristas aqui no nosso país. Não sou eu que passei pano para rachador como o Janones. Inclusive, também não fui eu que tive 72% dos votos dos presidiários, coisa que você teve. Só me permita notar antes que o deputado Nicolas Ferreira não disse uma palavra sobre como ele ajudou o crime organizado no episódio da fake news do Pix. Acho que ele está até com alergia de tanta mentira que ele fala, é um negócio impressionante, é uma avalanche de mentiras. Discussão delicada que deve acabar em processo. Ninguém pode afirmar que com o vídeo ele teve a intenção de ajudar esse esquema todo. Mas também ninguém pode negar que ajudou. E assim chegamos ao ponto final de mais um textão. Tem um recado para os apoiadores desse canal. Nem todos vocês estão no nosso grupo lá no Telegram. E de quando em quando aparece alguém aí perguntando, né? Pô, como é que entra no grupo e tal? Dá uma olhada, você que apoia, na aba Comunidades do canal. Tem o link de convite ali. Nos vídeos mais recentes, feitos só para os apoiadores, nos comentários você também vai achar ali o link para entrar no grupo do Telegram.
Então eu reforço aqui o meu convite para os apoiadores, né? Dá uma olhada ali, se quiser entrar no grupo e tal. Tá legal lá, viu? Umas discussões bem produtivas, bem mais até aprofundadas que esse conteúdo que chega à superfície do YouTube, o que, aliás, muito me orgulha. Dito isso, né? Vem lá do grupo os áudios com os quais a gente monta o PS do textão. Vejo o Lewandowski, o Haddad, falando que é a maior ação contra o crime organizado da história do Brasil, talvez do mundo, sabe? Tentando capitalizar politicamente isso e tentando transformar isso em uma ação do governo. E eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais, graças ao entrosamento da Polícia Federal, dos órgãos fazendários, da Receita Federal, com a colaboração também de outros órgãos, como o Ministério Público de vários estados, aos quais agradecemos. Transformar isso em uma política de governo é um erro grave. É a pior coisa que eles poderiam fazer. Porque se isso não for transformado em uma política de Estado, vai ter uma duração muito curta. É como uma bactéria que não vai ser tratada com um tratamento eficaz até o final, para ir até o fundo, a raiz do problema. As máfias brasileiras, né, PCC, Comando Vermelho, que elas vão se infiltrando cada vez mais e se organizando cada vez mais num ponto que a sociedade para de notar que eles estão envolvidos em vários processos, né, na sociedade, mas eles estão ali. E acho que essa apreensão aí da PF em cima da Faria Lima aí mostra muito isso, né? Ao ponto que eles chegaram, né? Estarem envolvidos com instituições financeiras na Faria Lima já mostra muito como o poder do crime conseguiu se organizar a esse ponto, né? Ao menos uma vez, nesse episódio específico, a gente está trocando um pouquinho de endereço, né? Porque normalmente atribui-se à favela a lugar de bandidos, né? Nesse episódio específico, a gente consegue observar que não, o endereço está trocado. Ao invés de bandido na favela, os bandidos estão na Faria Lima. O problema do Brasil nunca foi a favela. Ela é só um reflexo, hoje, da Faria Lima. No passado já teve outros nomes, né? Mas é uma estrutura lógica que faz com que o Donald Trump não vai encontrar nada lá no Mar Caribe, porque algo me diz que os narcotraficantes estão entre os 300 picaretas com anel de doutor de que alguém já tinha falado. Não esperava que o PCC fosse descer tão baixo para se misturar com a Farinha Lima. Finalzinho e o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu agradeço a sua presença e a sua atenção. Muito, muito obrigado mesmo por ter ficado comigo até aqui. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso para você. Se ainda não se inscreveu, por favor, cogite. Você vai fazer esse humilde Uber do conteúdo ficar muito, mas muito feliz mesmo. Valeu!